Olá, mulher em ascensão. Nosso café com Deus já está acontecendo. Se você ainda não tomou seu café, corre lá, vai na cozinha, passa seu café, pega a sua Bíblia, senta na mesa, lê o Provérbios do dia, começa a ouvir a voz de Deus e começa a compartilhar aquilo que está no seu coração. É tão bom, minha amada, é tão bom ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Minhas amadas, eu quero compartilhar com você hoje uma situação muito delicada que está acontecendo, né, que foi revelado, mas no mundo inteiro isso acontece, com milhões e milhões de crianças e mulheres e adolescentes. Não sei se você ouviu sobre o caso de uma menina de 10 anos no Brasil, que ela foi violentada pelo tio dos 6 anos até os 10 anos de idade, e ela se encontrou grávida. E se eu não me engano, ontem eles fizeram o aborto dessa criança, né? Que estava dentro de outra criança. E eu comecei a me lembrar, minha amada, de toda aquela fase que eu passei, né? A partir dos meus 6 anos de idade. Não, lógico, não consigo lembrar de tudo, porque infelizmente a minha memória, acho que para me proteger, ela guardou tantas coisas. E eu comecei a me lembrar de alguns flashes e de algumas palavras que o meu tio falava para mim também. E uma delas é: se você ficar grávida, eu vou ter que fugir com você. E eu fiquei lembrando, meu Deus do céu, como Deus me guardou. E como Deus guardou essa menina, sabe por quê também? Talvez esse homem, ele poderia ter fugido com ela e matado a criança de 10 anos mais o bebê. Ele poderia ter feito tantas outras coisas, minha amada. E olha, eu quero falar isso do fundo do meu coração. Não é fácil passar por tudo isso. Imagina, sem uma criança já não é fácil. Imagina a partir desse aborto. Não vai ser nada fácil para essa criança. Eu comecei a ver ontem alguns vídeos de pessoas na frente do hospital, xingando o médico de assassino, falando e gritando e tirando foto e filmando. Minha amada, eu fiquei pensando. Aquele povo que estava ali, Deus me perdoe. Ali não tinha nada de amor. As pessoas estavam ali porque muitas delas queriam se aparecer. Porque se a pessoa realmente quer fazer a diferença na vida da outra pessoa, ela não vai sair falando para todo mundo. Sabe, eu fiquei analisando tudo o que aconteceu na minha vida e todos os processos de crescimento que eu tenho passado para cumprir o meu chamado, a partir do dia que Deus me falou: tudo isso que aconteceu com você, minha filha, vai ser para você libertar outras mulheres. E desde então, eu venho rompendo todos os dias para ajudar mulheres. Muitas das mulheres que eu ajudo, que eu aconselho, que eu oro, que a gente ama, nem sabe o que aconteceu comigo. Mas o impressionante é assim, é o amor de Deus pelas vidas e o amor de Deus por todas as pessoas, né? Na verdade, o amor de Deus é incondicional. Mas minha amada, existem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa. Por isso que a gente precisa preservar a nossa família. O que quer dizer família, minha amada? É a gente proteger as pessoas que estão na nossa casa, né, que estão ao nosso redor. E olha que eu vou te falar uma coisa, que hoje em dia tem acontecido, já vem acontecendo isso há anos, a falta de paternidade, a falta de proteção. Eu vejo tantas mulheres cuidando dos seus filhos sozinha, como aconteceu com a minha mãe, como aconteceu comigo. E a gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe dos nossos filhos. E a gente precisa ter, minha amada, Jesus no nosso centro, sabe? Porque é só Ele que nos fortalece. Quando você pensa que você não tem força, no outro dia, quando você acorda, você pensa: uau, como que Deus renovou a minha força. E minha amada, se a gente quer ajudar essas pessoas, a gente tem que começar a ajudar as famílias. Sabe, esses vídeos que eu faço não é porque eu amo fazer vídeo, porque eu quero me aparecer, não. Não, agora na verdade eu tenho que me aparecer, né? Para alcançar outras mulheres.
Mas isso foi um processo na minha vida. Quem quer falar sobre aquilo, sobre os traumas que aconteceu na sua vida? Quem quer falar que apanhava do marido? Quem quer falar que foi violentada? Quem quer falar que foi traída? Quem quer falar tantas coisas ruins que aconteceu na vida de muitas mulheres? Você acha que essas mulheres querem falar isso? É lógico que não, minha amada. A gente só fala quando tem propósito, quando tem realmente um direcionamento de Deus. Mas não é nada fácil você falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você passou. E hoje a gente cuida de algumas famílias, a gente ama algumas pessoas que estão aprisionadas em tantas coisas que o diabo vem e aprisiona. E a gente precisa ajudar essas mulheres a romper isso. Mas a decisão, minha amada, é sua primeiramente de romper. Eu não sei se você foi violentada ou se você aconteceu algo na sua infância, seu pai te batia, sua mãe te batia, sabe? A gente traz consequências sobre isso. São as crenças que a gente vai criando. E hoje, olha pra você ver que interessante, quando eu tava lendo Provérbios, tem um versículo que diz assim: quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. Minha amada, a gente precisa aprender a se amar a si mesmo. Quando eu aprendi a como me amar, eu parei de me vitimizar, eu parei de chorar. Vocês não tinham noção, eu olhava para o meu closet, eu abria meu closet e eu começava a chorar. E meu marido falava: por que você está chorando? Aí eu: porque eu não tenho roupa. Mas não era porque eu não tinha roupa, é porque eu me achava feia e que uma roupa que eu colocasse, eu falava: não, que roupa horrorosa. Mas não era a roupa, era que eu não sabia me amar. E olha que interessante hoje, tudo a ver com o que a gente está falando. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Nós precisamos buscar essa sabedoria, buscar esse conhecimento, primeiramente, sobre nós mesmas. Quando você começa a estudar a Bíblia e você começa a colocar isso dentro da sua vida, você começa a se conhecer. E aí eu comecei nesse processo de ascensão. A gente fala processo de ascensão, gente, isso não é brincadeira, não. A gente tem que viver isso. É um processo de crescimento, é um processo de libertação, é um processo de cura, que você e eu, nós precisamos viver isso, sabe por quê? Porque tem tantas situações, minha amada, que a gente toma algumas decisões erradas por causa disso, por causa do medo, porque a gente quer, sempre, como diz, esqueci a palavra, a gente quer agradar outras pessoas, mas a gente precisa saber quem a gente é em Deus. Muitas de nós já conhece Jesus e continua aprisionada, como eu fiquei quase 10 anos aprisionada, mesmo conhecendo Jesus, porque eu não buscava o autoconhecimento. Agora, minha amada, aquelas que não conhecem o Senhor, esse aí é o seu dever, é o meu dever, ir lá e resgatar essas mulheres da mão do diabo, porque o seu testemunho, a sua ajuda vai fazer diferença. Eu sozinha não consigo alcançar muitas mulheres, mas eu e você juntas, nós vamos conseguir sim. E tudo vem da família, minha amada. Se você é mãe, ensine o seu filho a amar a sua família. Ensine o seu filho a fazer as coisas de casa, para quando ele casar, ele ter o prazer de ajudar a esposa. Nós precisamos preparar os nossos filhos para eles amarem a família deles. Sabe, eu vejo tantas mães, né? Mães solteiras e também mães com casadas, sabe, dando tudo para seus filhos, dando iPad, dando telefone, dando viagem, dando isso, mas não está ensinando o que está na palavra do Senhor. Tantas coisas, é tão mais fácil você dar um telefone. Antigamente nem telefone tinha. E minha amada, hoje em dia continua ainda mulheres apanhando dentro de casa, crianças sendo violentadas, crianças sendo estrupadas, crianças apanhando. E é o nosso dever como mãe proteger o nosso filho. É o nosso dever como mãe cuidar dos nossos filhos. Sabe? Se você é casada, converse com o seu marido para ele tomar a posição de homem dentro de casa. Porque os nossos filhos não precisam viver esse jugo, minha amada. Hoje nós temos tantos conhecimentos à nossa volta. As coisas mudaram. Nós temos direito, nós podemos reconstruir a nossa família. Tanta coisa bonita que a gente pode fazer, minha amada. Antigamente os nossos pais, né, os nossos avós, eles não tinham, acho que, 1/3 do que a gente tem hoje. Então, minha amada, você e eu, nós precisamos
tomar essa posição e ajudar as famílias. Mas para você ajudar a família, primeiramente você tem que ajudar a sua própria família. Você precisa ter autoridade naquilo que você vai ensinar. E é por isso, minha amada, que nós estamos nesse processo de ascensão. E sabe, quando eu ouvi o caso dessa criança, que está a público, mas quantas milhões que não estão a público, minha amada? Nós precisamos agarrar com Deus, cumprir o nosso propósito e resgatar essas famílias. E é essa a nossa missão. E nós não vamos desistir. E eu, cada dia, quando eu acordo, eu penso, Senhor, renova minhas forças nesse dia, porque eu não sei o que está preparado, não sei aquilo que vai vir na minha mão, mas o Senhor sabe, e que o Senhor cada dia me capacite para aquilo que o Senhor quer que eu cumpra. Amém, minha amada? Então nós vamos seguir aí, crescendo, mulheres em ascensão. Cuide da sua família e também resgate outras famílias. Lembre, minha amada, Jesus é o caminho, só Ele, minha amada, pode nos direcionar, só Ele pode nos convencer do pecado, só Ele pode nos convencer daquilo que nós estamos fazendo de errado. Hoje tem muita gente vivendo religiosidade, e Jesus não é religiosidade, Jesus é relacionamento, minha amada. Então vamos lá, juntas, processo de ascensão, e nós não vamos desistir, amém? Porque Jesus, ele nos deixa na palavra dele, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer, amém?